Vídeo 57. Então, como falávamos, tinha todo este falar da mulher brasileira lá na nossa pensão, né? E com a história da Mayra, o Jonas, o português, tinha enlouquecido, né? Ele só queria saber da mulher brasileira e queria saber como chegar nessas mulheres e como conquistar essas mulheres. E a partir daquilo ele só falava na mulher brasileira, né? E nós continuávamos com aqueles, cada um fazendo o seu discurso, né? E eu dizendo que a mulher europeia tinha até aspectos superiores à mulher brasileira, né? Como as pernas das portuguesas, né? E, já que no último vídeo eu falei do topless, os seios das mulheres portuguesas, lindíssimos, nada negativo para se falar. Então eu colocava que não existia, né, superioridade então da mulher brasileira, né? Mas o Jonas estava alucinado com aqueles comentários, né? E daí, certo dia, nós pegamos o metro junto, né? Para os brasileiros, o metrô, né? E o Jonas tinha saído do restaurante nas Amoreiras, que era principalmente nos horários noturnos, e tinha começado na Citroën. Eu até tive que parar para pensar agora onde é que o Jonas tinha começado a trabalhar. Ele começou a trabalhar na Citroën, no escritório da Citroën em Portugal. Citroën é a marca de veículos, né? De carros. E era nos escritórios das Amoreiras, junto com os escritórios como, por exemplo, o do Boticário, né? E naquele dia nós pegamos o metro juntos e a conversa no metro já era toda em função da mulher brasileira, né? Ele não tinha esquecido aquilo. Eu acho que ele dormia sonhando com aquilo, acordava sonhando com aquilo, trabalhava o dia inteiro sonhando com a mulher brasileira, né? E nós descíamos na estação da Rotunda, né? A Rotunda era aquela que o mala descia comigo e se fazia de perna quebrada para pegar um táxi para subir para as Amoreiras, né? E a Rotunda é a Rotunda do Marquês de Pombal. E esta rotunda é uma rotatória, tem outro nome para rotatória aqui no Brasil, rótula, né? No sul é rótula e uns chamam de rotatória. E em Portugal era rotunda. E ali na rotunda existiam várias saídas do metro, porque cada saída dava numa entrada de rua, dava no centro da rotunda. Eram túneis complicados ali. Eu, quando cheguei em Portugal, cansava de pegar um túnel daqueles achando que ia sair numa rua e saía do outro lado, né? E eu disse, e agora como é que eu cheguei? Daí voltava para o túnel do metro para sair na saída que eu realmente queria, né? E ali tinham várias saídas, vários túneis. E nós pegamos, mas agora eu já sabia qual era a saída que eu precisava usar, né? E eu e o Jonas saímos naquele fluxo do metro
naquele túnel, que até era um dos túneis mais movimentados ali da rotunda, cada um distribuía o fluxo para um lado, né? E caminhando dentro do túnel, naquele fluxo de muitas pessoas, tinha uma morena na nossa frente com uma bunda. Mas a morena tinha uma bunda que merecia um busto de bunda em praça pública. Seria algo estranho de se na língua portuguesa não cabe, né? Um busto, que é um busto, mas um busto de bunda, né? Porque era uma morena simplesmente fantástica. E o Jonas, que já sonhava com a mulher brasileira, ele não teve vergonha, ele não teve nenhum receio de pronunciar naquela saída de metro, com aquele fluxo incrível, nós já nos aproximando daquela morena, e ele me perguntou: então, a bunda das brasileiras é igual a essa aí? Mas ele falou num tom de voz que era até para aquela morena escutar o que ele estava falando. E claro, aquela morena já devia ter escutado muita coisa na vida dela, né? E nós já estávamos ultrapassando ela naquele fluxo da saída do metro, e tivemos que olhar para o rosto, porque ela era simplesmente excepcional, né? E como o Jonas já tinha falado aquilo de uma maneira tão descarada, eu completei descaradamente. Eu disse: olha, vou ter que me render a Portugal, né? Porque esta bunda faz jus às maiores, ou então as maiores que se poderia imaginar que existisse no Brasil. Mas eu me rendo. Portugal é superior, né? Nós estávamos naquela coisa de gurizão, né? Nós éramos dois gurizão de 25 anos, né? O Jonas, que eu me lembre, regulava, tinha a mesma idade que eu, né? E aquilo era um clima de brincadeira, de descontração, né? Da manhã, do início do trabalho. Aquilo não era nem 9 horas da manhã, né? E quando nós falamos isso e ultrapassamos a morena, olhando para aquele rosto lindo, ela, com a maior descontração também, colocou, né? Não, tu não precisa te render a Portugal, porque eu sou brasileira também, né? Quando ela falou aquilo, daquela maneira também espontânea, eu só olhei para os dois e disse: ganhamos, né? E nós três acabamos rindo muito, né? Eu, o Jonas e ela, né? E claro, saímos juntos do túnel do metro e já paramos na paragem, que era a paragem que ficava ao pé da rotunda. Ao pé em Portugal é uma expressão muito comum, né? Ao pé disso, ao pé daquilo, ao pé da estação, é ao lado, é junto, é próximo, né? E essa paragem era ao pé da rotunda, naquela avenida que subia para as Amoreiras, né? Ela ia pegar o autocarro ali também, né? E daí nós nos apresentamos, né? E ela se apresentou, né? Ela era a Adressa, era uma brasileira incrível, uma brasileira aqui de Santa Catarina, de Florianópolis, e uma brasileira excepcional. Se for para se falar em corpo, em simpatia, em beleza completa, era a Adressa. Simplesmente não há palavras que descreva a Adressa, né? Tanto é que o Jonas se encantou, né? O Jonas ficou, ele disse: não, agora eu entendo o que é uma brasileira. Quando vocês falavam da bunda das brasileiras, agora eu entendo.
né? Isso, claro, falando só para mim, né? Depois. E a Andressa trabalhava na agência de publicidade W. Thompson, né? A W. Thompson era, não sei se ainda existe, porque essas grandes empresas tudo se transformam, se juntam com outras, né? Umas incorporam as outras. Eu não sei se a W. Thompson ainda existe ou faz parte de outra, mas a W. Thompson era uma agência, até onde eu sei, americana de publicidade e muito forte, né? E a gente foi entrando nas Amoreiras e eu disse, mas para que lá? E ela disse que trabalhava nas Amoreiras também, né? E nós três nos dirigindo para as torres das Amoreiras, né? Porque daí o Jonas também já estava nas torres. Eu disse, mas para que lado tu vai? Ela disse, eu vou nessa torre aqui, né? E eu disse, é a torre do Boticário, né? Eu já tinha dito para ela que eu trabalhava no Boticário. E o Boticário ficava no meio de uma torre e a Andressa estava no topo daquela torre. A mesma torre, nós estávamos trabalhando na mesma torre. E eu já estava um tempo ali e não tinha visto ela no centro comercial das Amoreiras. Nós estávamos trabalhando no mesmo prédio, até na mesma torre, e nem nos elevadores. Eu nunca me lembro de ter cruzado com ela. E, claro, era um tipo de pessoa que se eu tivesse cruzado eu ia me lembrar, né? Mas a partir daquele dia nos tornamos amigos, né? Bom, agora o Jonas já sabia como era, então, a bunda das brasileiras. E, infelizmente, aqui sou obrigado a dizer que o Brasil, naquela disputa Brasil-Portugal, acabou vencendo, né? Mas não digo que seja uma vitória definitiva, né? As portuguesas também tinham corpos lindíssimos que superariam também muitas brasileiras, né? Esse vídeo também não venham, né, colocar que, olha os assuntos do cara. São os assuntos de quem está em Portugal, no caso estava, né? E são assuntos que acontecem para quem está lá, né? E esta é a panorâmica geral da minha passagem por Portugal que eu estou passando para vocês, né? Este vídeo eu encerro aqui. Valeu!